Muito bem-vindo a essa aula explicativa daquilo que a gente vai tratar na mentoria ICT Brasil. Eu quero que vocês entendam que a dinâmica institucional dos ciclos do tempo sempre foi uma operacional desde 2023 e implica-se em uma coisa somente: liquidez, captura de liquidez e tempo, principalmente tempo. O tempo ele é crucial para a nossa análise, tá? E eu opero o tempo. Eu digo que eu opero o tempo, eu não opero o preço. Que é o momento certo, o tempo correto que vai dizer para você quando e onde entrar na operação. Eu quero exemplificar isso para vocês. Então a gente tem um ciclo de tempo aqui, a matemática invisível do tempo. Nós temos ciclos de 3 horas, 6, 9, 12 e o ciclo diário. E nisso a gente tem aquilo que o ICT ele costuma muitas vezes entregar nos vídeos dele. Tem mais de 500 vídeos dentro do YouTube, lá de graça também, a biblioteca enorme. E eu, basicamente, em 2020, na verdade, 2020 para 2021, na época da pandemia, eu literalmente me tranquei no quarto para poder estudar. E eu passei o ano inteiro estudando e decodificando isso e fazendo muito estudo detalhado e minucioso para trazer para um conhecimento sobre tudo aquilo que o ICT disse. E isso é muito, mas muito valioso para mim, porque isso me trouxe consistência, isso me trouxe constância, consistência no mercado e principalmente uma clareza. Eu não sabia que caos que era o mercado, não sabia como que o mercado funcionava. E esse era um problema grande para mim, porque eu sou muito analítico e eu preciso entender como o mercado funciona. 3, 6, 9, 12 horas e um dia é um tempo necessário, limiar, para a gente concluir, obviamente, todos os ciclos dentro de cada bloco, dentro de cada liquidez. O mercado ele não é um caos, o mercado ele é previsível e principalmente, né, o mercado ele geralmente não é aquele caos todo que geralmente a gente acha que ele é. Ele só é um caos porque a gente não entende completamente como o algoritmo funciona. E operadores de CT não acreditam que o mercado ele é aleatório, nós acreditamos que o mercado ele é algorítmico, então existe um algoritmo por trás, trabalhando o preço e fazendo a entrega de preço, e os institucionais vêm, os smart moneys vêm para manipular o preço e capturar a liquidez, para depois então deixar com que o algoritmo, deixar com que o preço, o IPDA, ele influencie o restante da operação. E eu quero falar a respeito agora de displacement. É necessário entender o que é um displacement, o que é um prêmio de desconto. Eu aposto que você aprendeu o que é prêmio de desconto de forma errada. Eu tenho certeza que você aprendeu de forma errada. SMC fez um desserviço ao ICT, ensinando blocos de ordem, ensinando fair value gaps, ensinando displacement, ensinando o volume, ensinando o order flow de forma errada. E isso foi um desserviço. Eu demorei em torno de 3 anos para poder compilar toda a informação e chegar na informação correta sobre displacement, sobre prêmio de desconto, sobre power of three, acumulação, manipulação, distribuição, que não acontece em lugares aleatórios, acontece exatamente onde deve acontecer, no tempo correto, no momento correto. E eu quero mostrar isso para você. Eu quero mostrar para vocês aqui um dia completo das 18 às 18 horas, um dia. Nós temos ciclos de 3 horas aqui. A cada ciclo de 3 horas nós temos 6 horas também, né? E 9 horas. Obviamente a gente também tem o dia dividido em 2 ou até mesmo em 3 partes, 888, né? Ou 1212. Então a gente tem nosso dia completo junto com a liquidez de mercado que é formada. Eu acredito que vocês já têm informação de que o CT ele falou a respeito do Enigma. E ele fala que o Enigma é basicamente o logo dele. E aí muitas e muitas pessoas começaram a estudar o logo do CT muito, muito a fundo e começaram a entender algumas coisas sobre o logo do CT. E eu não quero ser prepotente nem nada, mas eu acredito que eu decodifiquei e eu vi muito desse logo na forma de liquidez exata, de captura, manipulação, distribuição, da forma que o CT ele ensinou. Verifiquei vários e vários vídeos, e ele disse em um dos vídeos dele, se nós prestarmos atenção em todos os desabafos que ele fala nos vídeos, não só ensinando técnica ou o operacional em si, isso é importante, sim, mas todos os desabafos que ele deu nesses 500, 600 vídeos que ele tem lá, em alguns desabafos você encontra algumas coisas e algumas chaves que ele vai soltando. Eu quero mostrar uma para vocês. Esse vídeo aqui é um vídeo chamado One Setup for Life, do canal do ICT, está lá gratuito, vocês podem dar uma verificada. E esse One Setup for Life, ele fala que é um setup para a vida toda. E um desses comentários que ele solta, que me intrigou durante um ano inteiro, ou um pouquinho até mais, porque eu comecei a estudar muito a fundo os pontos importantes só do comentário de alguns segundos que ele deu. E eu vou mostrar aqui para vocês, ó, junto com a legenda, mas não se preocupe não, a gente vai com calma. Olha aqui, ó. No minuto 44.32, ele começa a falar algumas coisas, ele solta no ar a seguinte frase, preste atenção, preste atenção. Because in November 2023, that stops. You have to do all these things on your own. And that should not be scary. It should be exciting. I'm excited for you. But the session high... Ele está falando aqui que deveria ser animador, porque ele falou, ó, não vou mais falar sobre esse assunto em 2023, não terá mais esse assunto, vai ser somente isso, mas isso deveria animar você. Porque eu estou animado por você, ele diz. Porque vocês vão descobrir coisas a partir daqui que eu não posso dizer claramente. Session low for launch hour. Well, I guess it's technically 90 minutes, isn't it? Did he say 90 minutes? Oops. Preste atenção, o que ele quer dizer com 90 minutos? Ele fala, o fundo e o topo ali da sessão do almoço, ou seja, meio-dia, até 1h30,
que seria o início da Killzone, que ele diz, esse ciclo é de 90 minutos, ele fala, poxa, a cada 90 minutos, e ele diz, ops, e dá uma risada. Isso não é aleatório. Ele disse isso com o intuito de nós, com sede de conhecimento, querer saber o que está acontecendo, querer saber de fato o que ele quer dizer com isso. E isso me atormentou durante 1 ano e meio quase. E eu comecei a buscar entender aquilo que ele disse. E eu decodifiquei, eu treinei, fiz backtests de anos do gráfico em si. Estudei a mesma coisa, o mesmo tempo, durante muitos e muitos meses em mercado ao vivo. E eu cheguei em algumas conclusões na época, mas hoje eu estou com todo o material compilado já necessário. E com toda essa compilação, com o entendimento da qual ele diz a respeito de ciclos de 90 minutos. Eu estudo o ciclo de 90 minutos desde 2023, que foi o período que ele publicou isso, 2023. E eu estou muito, muito satisfeito com tudo aquilo, todo o conteúdo que eu adquiri, mas principalmente em 2025 eu fechei o entendimento de ciclos de 90 minutos, das quais ele quis falar. Eu vou mostrar um pouquinho para vocês agora. Que o preço, ele vai fazer as suas estruturas de Porphyry Tree em momentos certos do dia. Não é aleatório, não é em qualquer momento, não é por acaso. É uma situação que não é formada por pessoas, mas sim algorítmica, que faz com que o preço ele seja distribuído e vendedores e compradores entrem no mercado no momento exato onde o algoritmo gostaria que entrasse. Você é induzido a entrar justamente onde o algoritmo quer que você entre e colocar o seu stop onde é que o algoritmo quer que você coloque seu stop. Eu quero mostrar para vocês aqui a respeito da sessão de Nova York. Nós temos aqui a sessão de Nova York AM, que é a Killzone das 8h30 até as 11 horas. E nós temos esses círculos aqui, que basicamente são fibos, né, por assim dizer. Então nós temos aqui tempo baseado, fibos baseados no tempo, não no preço, mas sim fibos temporais. Nós temos aqui as 4 regiões de liquidez, onde nós temos Ásia, Londres, Nova York AM, Nova York PM, mas também nós temos o tempo de abertura e de fechamento de cada sessão. E todo ICT, todo operador de Smart Money opera a abertura de sessão e a abertura e fechamento de sessão, né? E não é isso que o ICT ele ensina, tá bom? Não é isso. O ICT ele vai ensinar para que você opere o tempo e não o preço. Em um dos vídeos dele ele diz, eu não preciso nem de candlesticks para operar. É só eu olhar para o relógio que eu sei aonde o preço vai. Claro que ele usa gráfico para poder operar, porque nós temos Fair Value Gaps, Order Blocks, Inversion Fair Value Gaps, etc. Mas o que ele quer dizer é que o tempo precisa ser considerado de forma primordial. A primeira coisa precisa ser tratada com o tempo, depois o preço. E isso é muito importante. Eu queria exemplificar para vocês aqui 2 coisas que provavelmente vocês aprenderam errado com SMC. E essas 2 coisas são prêmio e desconto marcado totalmente errado. E uma coisa que eu vejo as pessoas fazerem, que é entrar em Fair Value Gaps e Order Blocks totalmente errados. Fair Value Gaps e Order Blocks que não são entradas. Então eu quero que vocês entendam isso e identifiquem isso. Esse Order Block, por exemplo, é um Order Block depois de um displacement feito. O meu prêmio e desconto precisa ser marcado nesse lugar, depois de um displacement. Não é aqui embaixo, nessa estrutura. Não é. É aqui, ó, nesse displacement. Após o displacement acontecer, numa renovação de ciclo, assim que o ciclo ele é trocado, ele é renovado, ele vem fazer o pullback dessa região para entrar numa região de desconto, para só então eu conseguir fazer uma compra de qualidade. Então, o prêmio e desconto, ele é depois de um displacement, ele é no swing low e no swing high displacement. Luiz, por que você não marcou esse swing high aqui? Você marcou outro, porque é este swing high que foi feito um displacement. E o que consiste um displacement? Uma quebra de swing low com um fair value gap. Olha aqui, ó, quebra de swing low com fair value gap. Isto daqui, pessoal, é de fato um fair value gap de entrada. E por que eu tenho a ideia de que este é um displacement de baixa? Por conta deste swing low que foi feito este displacement. O último displacement da pernada foi esse, então a probabilidade, a possibilidade de ele descer aqui é maior do que parar aqui em cima e continuar a subir. Então ele veio, desceu, pegou esse order block, pegou esse fair value gap aqui e no tempo correto, porque também existe tempo dos segundos. E esse tempo dos segundos também é um tempo onde a gente precisa prestar muita atenção na acumulação, reversão destes momentos. 5 segundos, 15 segundos. Claro que você não vai operar 15 segundos, né? Eu opero 5 segundos e 15 segundos. Mas o que você vai aprender comigo aqui vai ser apertar o botão na hora correta, no momento correto e no fair value gap, no order block, no PG array correto. Quando nós falamos a respeito de manipulação, distribuição, quando nós falamos a respeito de ordem de tendência, né, de alta ou de baixa, nós falamos a respeito de tempo e não de preço. Então, tudo isso você vai aprender aqui comigo na mentoria. Isso é uma palhinha daquilo que eu tenho aqui na mentoria e diversos alunos que eu tive, tenho ainda, né, porque ainda nos tornamos amigos, né,
mas diversos alunos, 15 dias, 20 dias, já mudaram o operacional de uma forma expressiva, já mudaram a forma de se operar de forma assim, muito, muito expressiva. Pessoas que ficaram 5, 6, 8 anos tomando loss no mercado, apanhando no mercado, nunca foram lucrativos de fato no mercado, pela primeira vez em 20 dias comigo, começaram a ganhar seus primeiros dólares. Entenda uma coisa, ICT, ele nos deixou a chave, vai de nós estudar os conceitos. E eu compilei os conceitos principais do ICT a respeito dos ciclos, coisa que hoje ninguém da internet está ensinando, e eu sei que eu estou ensinando. Eu sei do que eu estou falando. Os resultados dos meus alunos, eu posso vir aqui mostrar para vocês os meus resultados, não importa os meus resultados. O que importa são as vidas que eu consegui transformar através do resultado desses alunos. A ideia do ciclo de 90 minutos, ela vai além daquilo que você acredita de SMC hoje. O conteúdo de SMC hoje ele é muito básico, muito falho. Existem várias lacunas. Por quê? Porque o SMC hoje só pensa em Fair Value Gap, só pensa em Order Block, Inversion Fair Value Gap, não acha o tempo. O tempo é o fator primordial, crucial, importante para uma operação com maestria e principalmente com uma operação feita como um profissional. Se você quiser fazer parte, eu estou abrindo uma turma nova e eu quero que você venha falar comigo. Vamos trocar uma ideia, entender o seu nível. Nós vamos fazer uma reunião detalhada daquilo que você precisa, da onde você está, qual é o seu nível de conhecimento e entenda isso. Se você tem um conhecimento básico de ICT, você já está apto. Se você tem um conhecimento básico de mercado financeiro e não conhece nada de ICT, você também está capacitado para isso. Eu vou ensinar desde o absoluto zero do ICT, para que você tenha consistência no mercado. Então, Deus abençoe você. Te vejo daqui a pouco. Manda mensagem para mim e a gente conversa.